A velha mídia adora vender a ideia de que o agro é uma força desumana e insensível, o que é absolutamente errado. O bem-estar animal é uma grande preocupação, especialmente no assunto de hoje, onde falaremos sobre uma fazenda leiteira no Espírito Santo que ficou literalmente conhecida como um resort para vacas. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Carla Lievori, agropecuarista. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Joyce. Uma fazenda em Colatina, no Espírito Santo, se torna um verdadeiro resort para vacas, focando no bem-estar animal, com manejo cuidadoso e alta produtividade. São 320 animais, entre vacas, novilhas e bezerras da raça Gir Leiteiro e Girolando. 82 animais produzem 2.300 litros de leite todos os dias. Carla, o que torna essa fazenda um resort aí para vacas? Então, o resort de vacas, na verdade, é um nome que as pessoas às vezes chamam pelo conforto, pelo bem-estar proporcionado para as vacas, para o compost burn, que é a ideia do nosso projeto, do nosso sistema de produção, que une genética, conforto e produtividade. E por falar em produtividade, o bem-estar animal, ele impacta, né, Carla, diretamente na produtividade do rebanho. Muito. Quanto melhor elas se sentem, as vacas leiteiras se sentem, maior a produção. Claro que tem a ver também com a alimentação, mas o conforto é fundamental para que a gente atinja essas médias que a gente nunca havia atingido antes. Na natureza é assim, né? Você trata bem quem, né, te devolve algo. Nós, seres humanos, né? A gentileza gera gentileza. Assim é com os animais, é com as plantas, né? Na agricultura, quando você trata bem, você é recompensado, né, por aquele tratamento que você está dando. Exatamente. Daí que a gente teve a ideia de fazer essa estrutura, especialmente para os nossos animais. Nós viemos de outros sistemas de produção, galgando até chegar no compost burn, que é o resort para as nossas vacas. E agora a raça Girolando foi escolhida por alguma característica específica? Então, a raça Girolando, ela une a rusticidade com a produtividade. E aí dentro do Girolando tem os vários graus de sangue, desde o meio sangue, 5/8, 3/4. Hoje, a maior parte do nosso rebanho é 3/4. É mais próximo do puro, mas nós também temos a meio sangue, que serve de base para poder fazer o 3/4. O 3/4, mas assim, no rebanho nós temos 3/4, meio sangue, 1/4, mas a escolha é por isso, pela questão da produção e também da rusticidade que o Girolando tem. E a produtividade varia entre essas classes que você acabou de colocar, entre o puro sangue, entre essas outras classificações? Então, quanto mais puro, a gente tem observado isso, né, com a nossa equipe, quanto mais puro, maior a exigência da vaca, em termos de conforto, em termos de refrigeração e tudo mais. Então, e também maior a persistência da lactação, ou seja, a vaca ela fica maior, quanto mais pura, ela tende a ficar um tempo maior produzindo, sabe? E quanto mais rústica, quanto mais perto do gir, digamos assim, ela vai se tornando um pouco menos persistente, mas ao mesmo tempo muito mais rústica e, digamos que, resistente, sabe? A esses desafios que nós temos aqui na nossa região, noroeste do Espírito Santo. É uma região bem quente, bem com uma topografia um pouco íngreme. E o conforto das vacas, ele influencia na produtividade, mas ele também dá um leite de maior qualidade? Sem dúvida nenhuma. O leite é totalmente diferente. É claro que a gente também vai escolhendo, vai selecionando, porque à medida que o sistema ele se torna mais eficiente, nós também temos que buscar essa genética mais eficiente. Hoje a gente tem focado o nosso rebanho mais no A2A2, que é um tipo de leite mais leve.
E o conforto, o bem-estar, ele não só no volume de leite, que se torna maior, como também influencia no sabor do leite, porque a qualidade de vida desses animais é melhor. Então, assim, é nítido isso, sabe? Até a cor do leite é diferente do leite tradicional de vacas no sistema extensivo, né? Por falar em leite A2, esse tipo de leite ele tem aumentado a procura, né, por pessoas que buscam um alimento melhor, de melhor qualidade. Como que se chega a esse leite? Depende da vaca, depende da genética. Como que você consegue produzir esse tipo de leite? Escolhendo animais A2A2, que produzem a beta-caseína do leite A2A2. Isso, a escolha da genética do touro que será utilizado, tanto na FIV como na inseminação artificial, é que vai fazer com que as filhas nasçam com esse A2A2. Processo que começa antes do nascimento, então, né? Precisa fazer um planejamento. Ô, Carla, como que funciona o controle de genética dentro da fazenda? Então, a gente vem de muitas gerações já produzindo leite e ainda pretendemos que as gerações vindouras também levem adiante o nosso legado. Então, a escolha da genética, ela veio assim, com a necessidade de se melhorar o que nós tínhamos do meu avô, do meu pai, e adequar a realidade que a gente construiu, que foi o compost burn. Então, com o auxílio do nosso veterinário, do nosso técnico, a gente vai direcionando para animais geneticamente melhores. E quais as tecnologias que vocês utilizam aí no manejo com os animais? Na reprodução, a gente tem utilizado muito a FIV, a fertilização in vitro, porque daí conseguimos selecionar as nossas melhores vacas e implantamos esses embriões nas receptoras. Daí a gente tem uma chance de multiplicar o que é muito bom dentro do rebanho. E com relação à ordenha, a nossa ordenha é uma ordenha mecânica, já pensando em robotizar, então a gente já escolhe uma genética que vai acessar o robô, que é propensa a entrar no robô. Isso aí é algo que a gente é o futuro, não tem para onde ir. E também utilizamos na questão do monitoramento das vacas os colares, que foi uma tecnologia fantástica, os colares da Sense Hub, da MSD, que vem ajudando muito, principalmente no quesito saúde e cio. O colar, ele determina o horário ideal para a vaca ser inseminada, aumentando muito o índice de prenhez dos nossos animais. Então, antes, tínhamos que ficar vigiando o cio para ver o momento correto. Hoje, o colar, ele manda toda essa informação através de aplicativo, assim como com relação à saúde. Uma vaca não está bem, não está ruminando, não está caminhando como deveria, ele já envia essa informação para a gente poder ficar de olho nesse animal e antecipar o tratamento. E são várias etapas, né? Não é só o produzir o leite, você já tem um planejamento antes, né? Antes do nascimento, antes da fecundação. E cada etapa provavelmente é um desafio, né? Você falou em FIV, todos os processos são feitos aí na própria fazenda? A coleta dos oócitos, do material genético das doadoras é feito aqui, mas o embrião em si eu mando para o laboratório parceiro, ele prepara esses embriões, fertiliza e manda de volta para a gente implantar. Aí sim, a implantação dos embriões nas doadoras também acontece aqui. Outro dia nós falamos aqui sobre a inseminação aqui em A Força do Agro, é um processo que hoje está muito mais acessível, né? Até pouco tempo era voltado assim a um grupo especial, um grupo mais elitizado, porque até pelo custo, né? Só que agora está se tornando mais acessível, mais popular para o agropecuarista de uma forma geral, né, Carla? O processo tem sido muito democrático, sabe? O acesso às informações, ao melhoramento, ele está aí para todo mundo. Basta querer e implantar.
Os jornalistas da Oeste se orientam basicamente por duas frases: ver as coisas como as coisas são e contar o caso como o caso foi. Vestes escuras, carregando cruzes e até um caixão. Produtores rurais transformaram a abertura da Expo Direto Cotrijal 2026 em Não Me Toque, no noroeste do Rio Grande do Sul, em um protesto silencioso. Chamado de Luto pelo Agro, o ato reuniu cerca de 300 produtores que caminharam quase 6 quilômetros até a entrada do evento, onde encenaram um cortejo fúnebre simbólico. No caixão foram derramados produtos como trigo, milho, soja e leite, base da alimentação do país e das exportações. Cortejo simbólico, onde a gente pretende sepultar todo esse descaso, toda essa falta de atenção por parte dos nossos entes governamentais. A questão do clima, ela causa endividamento, mas é uma variável incontrolável. Agora, o cumprimento da lei é uma variável controlável, só tem que ser cumprida. O protesto denuncia uma crise que se aprofunda. Só em 2025, o agro brasileiro registrou quase 2.000 pedidos de recuperação judicial, um salto de mais de 56% em relação a 2024. A dívida no campo já chega a 150 bilhões de reais. Nos últimos dias, Oeste percorreu cerca de 8 cidades do interior gaúcho e ouviu produtores de diferentes áreas, do pecuarista ao produtor de leite e agricultor. O endividamento causou um cenário de angústia profunda. Ouvimos relatos de viúvas, filhos, irmãos, parentes e amigos de produtores que tiraram a própria vida em razão das dívidas. Segundo organizações de produtores e empresários rurais, cerca de 36 agricultores tiraram a própria vida desde junho de 2024, ano das enchentes que atingiram 478 cidades do estado. A tragédia das águas só agravou uma crise de anos de estiagem, com ausência de chuva. Por trás das estatísticas e dos balanços financeiros, há um drama humano que raramente aparece nas planilhas. Famílias inteiras tentando manter a produção enquanto lidam com dívidas, frustrações e incertezas sobre o futuro. Juros altos, insuficiência do governo e denúncias de abusos de cooperativas de crédito são a realidade do trabalhador do campo, que sustenta o país inteiro com o que planta, cuida e colhe, e que hoje acaba por abandonar uma atividade herdada por gerações. – 2.300 litros de leite por dia. Esse volume ele está acima da média para uma propriedade do porte de vocês aí? É mais ou menos a média? Como que você avalia esse volume? Vamos fazer uma retrospectiva. O nosso gado, antigamente, na época do meu avô, do meu pai, era um gado a pasto. Produzia-se aí 5 litros por animal dia. Depois evoluímos para o sistema de piquete rotacionado. Conseguimos uma média de 14 litros por animal dia, já com o melhoramento genético introduzido na fazenda. Isso foi em 2016, 2017. Só que com o melhoramento genético veio também a exigência. Fizemos animais melhores e elas, de uma certa forma, disseram para a gente: olha, tudo bem, mas agora você precisa me dar o conforto que eu preciso para poder produzir mais. E aí nós saímos, fomos evoluindo, nós temos aí 4 anos de compost burn. De imediato, a média já foi de 14 para 22 litros. Evoluímos hoje para 28 litros animal dia, média. Mas temos animais de 45 litros, de 40 litros, de 35 litros. Então, isso tudo, essa evolução, ela foi acontecendo gradualmente. Então, hoje, na nossa região, a gente tem uma média aí de 7, 8 litros por animal dia. Então, nós estamos hoje com 28 e estamos acima da média. A média Brasil, salvo engano, é 5, 6 litros.
Olha só, e isso é sustentabilidade no agro, né? Você produzir mais numa mesma área praticamente, né? Nesse período, nessa evolução aí dos sistemas de criação, vocês aumentaram o número de animais, vocês mantiveram, como que foi? Porque vocês passaram praticamente de 5 para 22 litros, né, por animal, foi isso, mas com esse manejo específico, com essa nova forma de criação, com o compost burning. Sim, o compost, o custo da nossa produção, digamos assim, ele aumentou, mas a produção por animal também aumentou muito. Então, esse processo de entender a necessidade dos animais foi muito importante para a gente. Agora você falou aqui de anos, né? Uma tradição familiar praticamente de 100 anos aí, né? Como que vocês conseguiram manter? E com certeza a tradição acaba impactando no sucesso de hoje, mas é difícil, né? Começou aí com o teu bisavô, você colocou aqui em algum momento aqui da sua fala, e também é um desafio manter, né? Você é bisavô, avô, o pai, você é a 4ª geração, já tem aí a 5ª sendo preparada? Totalmente, a 5ª geração vem com tudo. Então, a propriedade onde nós moramos, eu, minha família, meus pais moram aqui, meus irmãos, meus filhos, sobrinhos, é a propriedade onde meu bisavô, quando veio da Itália, se instalou. Então, meu pai é o 13º filho dos meus avós, foi ele que ficou aqui, 12º, perdão, foi ele que ficou para dar continuidade à tradição. Isso tem muito a ver também com aptidão, que não são todos que têm aptidão para o agronegócio, principalmente para a pecuária leiteira. Exige muito, é árduo, mas tá no sangue, sabe? Você levar adiante uma história. E minha avó sempre fez aquele queijinho da forma, com leite cru e tudo mais. E nós fomos evoluindo esse processo até conseguir registrar os derivados, hoje nós produzimos queijo Minas e ricota fresca, que é aquela receita dela adaptada para a normativa que nós temos hoje, né, da inspeção. E é muito legal quando a gente vê uma história sendo contada por gerações e com a expectativa de vir as gerações vindouras manter esse negócio, sabe, Joyce? Vou contar uma história rápida, só para você entender. Eu e meus irmãos, assim como meus filhos, nós estudamos na cidade próxima, fica a 25 quilômetros aqui da fazenda. Na época era estrada de chão, hoje já tem asfalto. E meu pai levava e buscava a gente todos os dias na escola, porque aqui não tem escola, né, rural aqui, que atenderia a gente na época. E aí muitas pessoas disseram assim, por que você não aluga um apartamento e deixa esses meninos lá na cidade? A resposta dele era muito certeira e hoje eu vejo que ele tem muita razão. Ele dizia assim, se eu deixar eles lá, eles não vão ter apego pelo agronegócio, pela tradição deles. Tanto que todos saíram, todos estudaram, eu e meus irmãos, e nós voltamos para cá para dar continuidade a essa história. É claro, imprimindo aí mais tecnologia, um pouco mais de produção, que é o caminho natural. É um homem sábio, teu pai, né? Porque realmente vocês podiam ter se interessado por outras, né, oportunidades que acabam surgindo aí no caminho. Mas você falou seu pai, o 12º, 13º filho, tantos filhos e só ele ficou no negócio? Só ele permaneceu aqui no interior. O queijo, a ricota e também vende um leite. Vocês têm uma leiteria. Vocês comercializam ali na região, para outros estados? Então, hoje, todo o leite que nós produzimos se torna queijo e ricota. Queijo Minas e ricota fresca, que é tipo puína, né? Puína italiana, é uma receita italiana, mas na legislação estadual na época não tinha esse nome, então o que mais se aproximava era a ricota fresca. Hoje nós atendemos 267 lojas no estado do Espírito Santo. Então nós vendemos no estado todo, em especial na Grande Vitória. Começamos pequenininhos, vendendo só em Colatina, na nossa cidade, e as coisas foram acontecendo, sabe? Naturalmente. E a demanda puxou a gente para necessidade de investir em genética, investir em bem-estar animal e por aí vai. E por que não comprar, né, o leite de outros produtores? Também compramos um pouco de leite aqui no entorno, são produtores pontuais e que trabalham também com qualidade.
E a qualidade do leite, ela é um fator fundamental para que a gente consiga um queijo Minas de qualidade. Se o nosso tipo de queijo produzido pela nossa agroindústria, ele não, eu costumo dizer que o nosso queijo ele não aceita desaforo, sabe? Então tem que ser um leite realmente de muita qualidade para que a gente tenha um produto legal para o mercado. Você já tem um diferencial, né? Porque o produto de vocês é feito com leite A2 que é um leite de uma qualidade mais elevada, né? Sim, exatamente. Pensando nisso e também no público que consome o nosso queijo, nos nossos consumidores, a gente já vem trabalhando essa questão genética também para que as pessoas possam consumir com tranquilidade. Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores. Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir. 0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno. E não para por aí. Você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios essenciais. O complemento perfeito para a sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já, 0800 025 2023. Os jornalistas da Oeste se orientam basicamente por duas frases: ver as coisas como as coisas são e contar o caso como o caso foi. Produtor que quer investir nesse modelo, qual que é mais ou menos aí o tempo de retorno do que ele está investindo? Joyce, é um tempo razoável, 5, 6 anos para a coisa começar a fluir e esse retorno realmente acontecer de fato. Ter paciência, né? O produtor rural, o pecuarista é um trabalho, né, de formiguinha, é um trabalho de persistência, de resiliência, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Mas é um investimento, por exemplo, que não corre o risco de perder, ou pode acontecer? Pode acontecer como todo negócio. Digamos assim, Joyce, a alma de tudo é você saber fazer as contas, adequar a produção, o tipo de produção à sua realidade. E eu digo isso porque a gente consegue hoje manter esse sistema de produção do compost burning por conta da verticalização da produção dos queijos. Não fosse isso, com esse valor que está sendo pago ao produtor atualmente no Brasil, não conseguiríamos manter, inviabilizaria totalmente o processo. Então, agrega muito valor à agroindústria, à leiteria, sabe?
Você tocou num ponto importante, a gente não pode esquecer que recentemente, né, os produtores de leite ainda vivem uma crise, né? Uma crise que começou lá atrás, né? Porque o problema do produtor hoje pode refletir daqui 1, 2, 3 anos e acaba refletindo no consumidor também. A gente fala e a gente se refere a essa importação, né, do leite que veio especialmente da Argentina, que tudo que tinha ali, o que menos tinha na verdade era leite. E vocês talvez não foram afetados justamente porque vocês produzem, né, trabalham com um produto que acaba agregando valor, mas quem vendia, quem trabalhava só com leite, com a venda do leite diretamente, teve muito prejuízo, ainda tem, vai demorar para recompensar, né, para recuperar. Então, muitas pessoas, aqui na nossa região especialmente, vejo muitas pessoas desistindo mesmo da atividade, saindo da atividade. Em especial porque o café no último ano esteve num momento muito bom, então o pessoal migrou muito, era café com leite. Agora, muita gente que era café com leite virou só café e a pecuária leiteira ficou aí num segundo plano, sabe? Exatamente por isso, exatamente por conta dessa questão das importações que derrubou muito o preço e teve muito produtor que não conseguiu segurar a onda. Isso é muito preocupante quando o produtor desiste. Ele, claro, ele vai migrar para outra cultura, né, outra produção, mas vai chegar uma hora que vai faltar comida na mesa do brasileiro se o produtor não tiver condições, não tiver políticas, não tiver incentivo para se manter na área que ele está atuando. E por falar em consumidor, Carla, o consumidor está cada vez mais atento, né, à origem, ao bem-estar animal, a essa rastreabilidade, que tudo isso torna-se sustentável. Exatamente, o consumidor hoje, ele quer saber exatamente como é produzido aquilo que ele consome. E a nossa ideia sempre foi dar essa segurança para o nosso consumidor. Esse processo sempre muito transparente para que o consumidor tenha essa segurança. O avô chegou há 100 anos... Ele já trabalhava, ele já começou com a pecuária leiteira? O meu avô, não. O meu avô, ele morreu jovem, inclusive. Minha avó que morreu um pouco mais de idade, né? Meu avô, quando faleceu, ele tinha 50 e poucos anos, minha avó ficou com 13 filhos pequenos para criar. E na época, uma coisa que ele disse, ele teve um câncer no esôfago. Ele disse assim: não venda a terra e não dê nenhum filho para ninguém, porque na época, quando a viúva ficava com muitos filhos, principalmente se tivesse muitos filhos de menor de idade, né, costumava dar para um parente, para um irmão, para um tio, para alguém assim ajudar a criar. E assim minha avó fez. Minha avó foi uma mulher guerreira, memorável, inteligentíssima. Não tinha escrita, como dizia ela, mas tinha uma sabedoria que era nata. Então ela seguiu firme, criou os 13 filhos. E o legado dela hoje está com a gente. Olha só, então, a gente tem falado muito sobre as mulheres à frente do agro, né, ultimamente, mas a tua avó é, de fato, uma mulher que fez a diferença e vocês estão no patamar que estão hoje, provavelmente, graças a ela, né? Certamente. E só quem tem oportunidade, eu tive essa oportunidade de morar com a minha avó. Então, eu e meus irmãos fomos criados com a presença muito forte dela em casa e sempre essa imagem de fortaleza, de firmeza, sabe? Nada abalava, muito forte. E isso a gente pega essas coisas, né? Falando em genética, isso é também genético. Essas são as verdadeiras mulheres do agro, não aquelas cheias de maquiagem, salto alto, bota de salto, fazendo vídeo aí para o Instagram. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui. Que história bacana, legal. A gente tem que contar histórias assim para outras pessoas que servem de inspiração. Eu é quem agradeço muito, Joyce, a oportunidade de estar num programa tão conceituado e tão querido por todos nós produtores rurais. Que bom. Bom saber que os produtores gostam aqui do nosso conteúdo, do nosso programa, e nós temos um público também urbano aqui que aprende sobre o agro todos os dias, porque nós temos o papel aqui de informar, de levar conhecimento para o brasileiro cada vez mais ter orgulho, né,
do nosso agro, que nós somos o país do agro. A força do agro é o Brasil que dá certo.